descendo, já tá pago? Vai telefonando daqui a pouco. E aí, gente? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Tá chamando aí, tem uma palavra para dividir com vocês aí. Eita. Fala, Gisele. Cadê? Fala, André. Uau. Só gente boa. Fala, Fausto. Fausto, Mário tá aqui, Fausto. Amanhã lá na igreja, gente, na IPAM, será imperdível. A gente vai ter o pastor Mário Freitas ministrando nos 4 cultos. Sérgio Rocha, Miller, Elaine, Marina, beleza. Fausto, tá fazendo falta aqui, Fausto. Vem pra cá, velho. Poxa. Então, amanhã a gente vai ter o Mário Freitas pregando lá pra gente, lá nos 4 cultos. E vai ser o mesmo. Pastor Jonathan, rapaz, que eu vou nem falar mais nada aqui não. Só tem fera aqui aqui na live aqui. Vou fazer uma oração da paz do Senhor e ir embora. Fala aí, Jonathan, saudade, Jonathan, de você, amigo. Puxa vida. Ô, André, tô melhorando, André, tô tratando. Ontem eu tava bem mal. Ontem foi um dia bem... Pra quem não sabe aí, gente, eu tô tratando um pólipo na corda vocal esquerda. Então eu tô ficando rouco muito facilmente. Então isso tem me impedido de estar pregando direto, tem que dar uma segurada, né, na voz, mas estou tratando com medicamento, tratando com exercício, mas vamos em frente. Estava lendo aqui a Bíblia aqui e deu vontade de compartilhar com vocês um texto muito conhecido. Eu gosto muito das cartas de... Eu ia pedir que vou dar bronca num gato aqui. Max, sai fora daí. Qual é, Max? Vem cá, vem. Vem cá. Gente, o Max é esse cidadão aqui, ó. Olha onde ele tá. Viu só? Então, eu gosto, acho que a carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito rica, né? Eu lembro que lá em Filipenses, quando Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, ele vai dizer que ele não tinha ninguém como Timóteo, que entendia, tinha absorvido a mensagem e a visão do Evangelho, né? E Timóteo foi preparado para ocupar esse lugar. Mas 2 Timóteo capítulo 4, eu estou lendo uma versão, a mensagem. Eu gosto muito dessa Bíblia para devocional, da linguagem dela. Então aqui na versão da Bíblia Mensagem, no capítulo 4 do livro de 2 Timóteo, vai dizer: você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado, mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão.
Mas você esteja atento ao que faz, encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva e faça um trabalho bem feito como servo de Deus. Cara, isso é muito forte. Realmente a gente vive numa geração líquida, rasa. E quando ele fala aqui sobre eles vão virar as costas para a verdade e vão trocá-la por ilusão. Há pouco tempo eu conversando aqui na sala, eu e Isaac Livingston, eu falei um pouco, a gente falou sobre a era que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma era de substituições, né? Vivendo uma era de substituições. A gente substitui o romance por aventura, honra aos pais para honrar mais aos líderes espirituais. Não que os líderes não tenham que ser honrados, tem, mas eu não consigo, tenho dificuldade de ouvir ou de entender uma pessoa que honra mais um líder espiritual do que o seu pai que ainda está vivo. A Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos pais, honra teu pai e tua mãe, né? Eu costumo dizer que eu tenho vários mentores, mas eu tenho um pai, o nome dele é Edson. Nós substituímos o sobrenatural pelo espetacular. Nós substituímos a adoração por entretenimento, o que é triste porque hoje a igreja às vezes acaba sendo rotulada se ela é legal ou não. E o que é uma igreja legal? Uma igreja legal, uma igreja que é toda preta, que tem um monte de luz piscando e música para o povo tirar o pé do chão. Será que o evangelho foi resumido a isso? Será que o evangelho se resumiu uma maneira de vestir? Porque não era lá atrás, a gente criticava, né, os irmãos que sempre usavam mangão e calça, até para a padaria e assim e tal, e faz parte da doutrina deles, e sem nenhuma crítica aqui. Eu cresci perto de pessoas da Assembleia de Deus que frequentavam minha casa, que marcaram minha vida. Mas será que hoje a coisa inverteu de uma maneira onde não há nenhum tipo de devoção e de reverência? Há entretenimento, e a gente confunde pads alucinantes, sons, com a estética da coisa, com adoração. Não é adoração, não é estética. Adoração é quando tudo aquilo que pode ser a nossa distração é retirado para que só fique Ele. Um lugar onde não tem Jesus como centro, mas só tem uma música boa, ele é desnecessário. Então, nós substituímos a sã doutrina por pontos de vista. As pessoas hoje querem... Max, as pessoas substituíram a sã doutrina por ponto de vista. Não é o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido, no entanto vão se encher de alimento espiritual estragado. Tem gente comendo comida estragada por aí. Mensagens cativantes, outra coisa. Substituímos a pregação do evangelho por mensagem de autoajuda. Infelizmente muitos púlpitos se tornaram plataformas para coaching. Olha só, não estou criticando o coaching não. Tem o seu lugar, mas esse lugar não é o púlpito. Tá? Tem esse lugar, mas desculpa, mas esse lugar não é o púlpito. Então o que tem acontecido? Que ele vai dizer aqui, que já acontecia, mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. Então as pessoas estão substituindo o evangelho da cruz e da graça e elas querem só a graça, mas é uma graça
meio fantasiosa, uma graça meio fake. Nessa era aí de pregadores de hipergraça, onde fica buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Essas graças que andam pregando por aí, não existe a palavra santificação, não. Então, algumas pessoas, a graça que eu conheço é a graça que me leva a ter temor, porque uma graça onde não envolve temor, ela é fake. E o temor não é medo de Deus. Porque veja bem, quando Moisés sobe o Sinai, ele chama o povo para subir com ele, mas quando chega no pé da montanha, o povo não quis subir porque teve medo de Deus. Mas Moisés tinha temor a Deus. O temor a Deus te leva a caminhar em Deus. O medo de Deus te afasta de Deus. Então, nós substituímos isso, é uma era de substituição. Temor por ponto de vista, temor, sabe? Assim como a sã doutrina por ponto de vista. Substituímos a simplicidade por megas estruturas. Quero falar para você que é pastor, que está aqui, se tua igreja não tem essas estruturas que algumas igrejas têm, não estou falando contra a estrutura, entenda bem, o problema é quando nós nos tornamos escravos de uma estrutura, reféns de uma estrutura. Se você pode ter uma estrutura dentro das suas condições, faça o seu melhor, mas lembra que Deus não está olhando para estruturas, Deus está olhando para corações. Uma vez eu vi que, não lembro de quem, mas nós temos que fazer tudo para Deus com excelência, e isso é a verdade. Eu sou a favor da excelência, eu sou a favor da excelência, mas a frase que eu lembrei que eu queria compartilhar era: tocar bem significa tocar o coração de Deus. Não adianta você ter uma mega estrutura, uma excelente luz, uma excelente banda se você não está tocando o coração de Deus. Até porque quando Deus quer ouvir uma adoração, Ele não procura um instrumento, né? Ele procura um coração. Ele procura um coração quebrantado. Nós substituímos a pregação do Evangelho por autoajuda, como eu disse aqui antes, né? Trocamos a verdade por ilusão. Substituímos o servir por ser servido, né? Substituímos o eterno pelo momentâneo. Deixamos de pensar no que é eterno, deixamos de pensar na eternidade. Vivemos muito em função do agora, enquanto a Bíblia nos ensina a viver em função da eternidade, viver em função viver pensando nas gerações futuras, né? Eu lembro que quando o rei Ezequias pede um tempo a mais a Deus para ele, você sabe, ele havia recebido uma palavra de confronto de que Deus iria levá-lo através de Isaías, mas aí ele vira a cara para a parede, ele pede a Deus misericórdia e tal, conversa fora ali e tal. Mas na verdade, e interessante é que quando o profeta volta, ele fala que mais 15 anos foi acrescentado a ele, mas dá uma palavra de advertência dura para ele, dizendo do que iria acontecer se o povo não se voltasse para Deus e tal. Resumindo, depois a gente pode ler o texto, você pode ler o texto e entender, mas o profeta traz uma palavra dura para ele. Só que o Ezequias faz uma pergunta: quando isso vai acontecer? Ah, não, isso vai acontecer na outra geração, lá na frente. Ah, não vai acontecer no meu tempo, não? Ah, então tá bom, então tá tudo certo, então eu vou viver minha vida. Sabe, isso é um pensamento egoísta, porque nós temos que entender que uma geração anuncia a outra geração. Uma geração ela tem que preparar a geração, tem que preparar o meu filho tem que preparar o filho dele. Mas isso é fruto de algo que foi, assim como eu sou fruto de alguém, sabe? Estamos aqui porque uma geração investiu em nós e vai vir uma geração que será que ela está sendo preparada para encarar o que vai vir?
Por isso que a gente precisa sair desse evangelho líquido e ir para o evangelho sólido. Né? Então substituímos o sacrifício da cruz por outros sacrifícios. Substituímos a fé, gente, por pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Não estou dizendo que você tem que ser negativista, não, mas fé, e fé não é sentimento, fé é certeza, fé é ainda que os meus olhos não estejam enxergando nada, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Deus é poderoso, e sei que Ele sempre me ouve. Nem sempre Ele responde como eu espero, mas Ele sempre me ouve, né? E Deus, Ele pode responder com não, Deus pode responder com não agora, Deus pode responder com sim, e em todo tempo Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então, gente, não vamos trabalhar com substituições, não. Assim como muitas pessoas às vezes querem que Deus trabalhe com substituições. Como? Senhor, arranca de mim essa dor e me traz logo a cura. Senhor, arranca de mim essa crise e faz isso passar. Nem sempre Deus trabalha com substituição. Ele pode substituir algo por outro de maneira um estalar de dedo? Pode, Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas Deus trabalha com transformação. Deus trabalha com processos. Então, às vezes, a cura vem num processo. Sabe? A tristeza é transformada em alegria num processo. O choro dura uma noite. Isso fala de processo. Mas a alegria vem no amanhã. Porque houve um processo de lágrima. Houve um processo de... Desculpa, gente, é a voz falhando mesmo. Houve um processo que você teve que passar antes do dia brilhar. E Deus é aquele que gosta de trabalhar nas madrugadas. E às vezes, a madrugada não tem a ver simplesmente com o time, não. Existem madrugadas na nossa vida. Eu creio que alguns estão passando por madrugadas. O que é a madrugada? É o processo do tratamento de Deus em nós. É o tempo de Deus que Deus está usando para nos tratar, nos preparar para um ciclo novo que vai surgir. Então, eu acho que nós precisamos atentar para isso. Precisamos que Timóteos sejam levantados. Né? Tem um livro muito bom que eu li chamado Em Busca de Timóteo. Né? Eu acho que Timóteos precisam ser levantados. E sabendo que existe uma recompensa para aqueles que perseveram, para aqueles que se mantêm firmes. Então, galera, não vamos trabalhar com substituição, não. Vamos resgatar a sã doutrina. Vamos resgatar a sã doutrina. Uma pessoa que falou aqui, não, eu aceito todo tipo de ajuda, do coach, do médico, de tudo. Você não... Eu acho que eu não desrespeito essas pessoas, não, como você está falando aqui. Eu estou falando do Evangelho, eu não posso substituir o Evangelho por autoajuda. Porque o que a gente precisa hoje é de ajuda do alto. O Brasil precisa de um povo que ore de verdade, de um povo que busque a Deus, de um povo que viva uma vida em santidade. Porque algumas pessoas, em busca da popularidade, elas comprometem a santidade. Elas querem ser populares. E para ser popular, uma época que a gente vive também, que eu falei há pouco tempo na igreja, a cultura do desrespeito. Vivemos numa época onde é popular ser desrespeitoso, onde é popular ser desonroso,
Nós não respeitamos liderança nenhuma, não respeitamos pai, mãe, não respeitamos professor na escola, não respeitamos autoridades constituídas, seja um policial, um político, um líder de um município, de um estado, E o respeito à autoridade, a Bíblia nunca condicionou ao tipo a pessoa, mas sim ao cargo que ela representa, que ela carrega. Se ele fez um mau governo, que responda e vai prestar conta aos homens e a Deus. Agora, isso não me dá o direito de ser uma pessoa desrespeitosa, porque hoje, quanto mais desrespeitoso uma pessoa for, mais popular ela fica. Eu não acredito nessa cultura do desrespeito. Eu fui ensinado a respeitar professor. Na minha época, aluno não botava dedo na cara do professor. Na minha época, quando o aluno fazia alguma coisa errada, a mãe era chamada na escola e ouvia queixa. Quando chegava em casa, repreende o filho. Hoje os pais querem repreender os professores, porque não querem ver que os filhos estão errando também. Então, pelo amor de Deus, está errado. Eu fico com o que a Bíblia diz. Respeite as vossas autoridades. Vamos resgatar a cultura do respeito. Viu? Resgatar. É isso aí, gente. Eu passei aqui só para dividir essa palavra com vocês. Orem por mim. Orem pela minha casa. Orem pelo dia de amanhã das eleições. Né? Tenho orado muito por essas eleições. Muito, muito. 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 E seja luz por onde você passar. Viva o Evangelho pleno. O Evangelho do negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. E da graça limpa, não da graça suja. Da graça que me faz querer ser semelhante a Jesus. Não da graça para encobrir ou justificar os meus pecados, os meus desejos. Ok? Amo vocês. Que Deus abençoe. Um forte abraço, amanhã estamos juntos. Paz para todos.